Oi, pessoal. Nesta aula nós vamos continuar tratando das modalidades de propaganda eleitoral, começando com a propaganda mediante o uso de alto-falantes e amplificadores de som e também a respeito dos comícios. Então, bora lá. O que diz a lei? Que o funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som é permitida até as vésperas da eleição, entre as 8 e 22 horas, nos casos de aparelhagem móvel. Então, aqueles carros de som que passam no nosso bairro, perto da nossa casa, eles podem passar com propaganda eleitoral, veiculando propaganda eleitoral, desde que respeite o horário. É de 8 às 22 horas. Para as aparelhagens fixas e para a realização de comícios, o horário é diferente. Vai das 8 às 24 horas. E tem também uma exceção. O comício de encerramento da campanha, ele pode se estender até 2 horas depois desse prazo das 24 horas, ou seja, ele pode ir até as 2 da manhã, e inclusive se for no dia da eleição, mas é o comício de encerramento da campanha, é a única exceção. Todos os outros têm que encerrar a propaganda sonora até as 24 horas. É vedada a utilização de trios elétricos nas campanhas eleitorais. No entanto, pode haver trio elétrico para sonorizar os comícios, e isso está estabelecido na lei, nesse artigo que eu estou citando aqui. Em qualquer caso, tem que ser respeitada uma distância mínima, que é o que a gente vai ver a partir de agora. A instalação e o uso de equipamentos de som tem que ser instalado a distância inferior a 200 metros desses locais aqui. Sede do Poder Executivo, Legislativo, União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, das sedes dos tribunais, dos quartéis e de outros estabelecimentos militares. Também tem que respeitar a distância de 200 metros dos hospitais e das casas de saúde, das escolas, das bibliotecas públicas, das igrejas, dos teatros, quando em funcionamento. O uso de equipamento de som no dia da eleição constitui o crime de boca de urna. Então, ele não pode ser veiculado, tem que ser respeitado nesse dia a ausência de manifestação, a ausência de realização de propaganda. Não pode haver carro de som, não pode haver mini trio, não pode haver nesse dia aqui sob pena de boca de urna. A pena para boca de urna é detenção de 6 meses a 1 ano, com uma alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período, além de multa de 5.000 a 15.000 FII. É permitida a circulação de carros de som e de mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado um limite, aí é um limite do equipamento de som, de 80, eu vou até apagar aqui para frisar isso para vocês. O limite é de 80 decibéis de nível de pressão sonora. E ele tem que ser medido a 7 metros de distância do veículo, respeitada aquela distância mínima de 200 metros que nós vimos anteriormente. Pode ser colocado o som apenas em carreatas, caminhadas, passeatas ou durante reuniões e comícios. Então, se o candidato estiver fazendo a sua caminhada ali pelo bairro, pela rua, acompanhado de um carro de som, isso é permitido. Respeitado sempre o horário que eu falei, 8 às 22. Carreatas. A carreata, ela é um meio permitido pela legislação eleitoral, um meio de propaganda permitido. Ainda que não haja participação de carro de som. E isso está na jurisprudência do TSE. No dia da eleição, como todo ato de propaganda, também vai configurar crime de boca de urna. E é permitido até as 22 horas do dia da eleição. Uma curiosidade a respeito das carreatas é que nas eleições de 2020 elas sofreram restrição em virtude das medidas de higiene, né, as medidas de distanciamento social ensejadas pela pandemia de Covid. Então, as autoridades locais elas estipularam normas de distanciamento social e algumas carreatas foram punidas com multa. A gente acredita que nessas eleições isso não vai acontecer, até porque a população brasileira já está com a vacinação bastante avançada. Showmícios. Showmícios são uma modalidade de propaganda proibida.
expressamente pela lei, que diz que é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Os artistas, eles não podem se apresentar para promover alguma candidatura, para pedir voto para algum candidato, né? Isso caracterizaria showmício e é vedado pela lei. A intenção desse dispositivo foi frear os seguintes problemas: o abuso do poder econômico e a promoção de espetáculo de diversão num lugar que seria para apresentação de propostas de campanha. Há algum tempo, e eu acho que ainda está na memória de muitas pessoas, os candidatos usavam grandes artistas para animarem os seus comícios, né? E atraíam uma grande parcela da população para o evento para ver o artista, e não com enfoque na campanha, nas suas propostas de governo. Exatamente isso a lei visou coibir, porque gastava-se muito dinheiro com o cachê desses artistas e a finalidade daquele ato, que era a campanha eleitoral, a apresentação de propostas, não era alcançada. Evento assemelhado ocorre sempre que o candidato deixa de ser a atração principal do comício e passa a ser o artista convidado, o foco, né, daquela reunião. Os candidatos que são da classe artística, eles podem continuar a exercer sua profissão, porém eles não podem divulgar nos seus shows, né, ainda que de forma dissimulada, a sua própria candidatura ou campanha eleitoral. E isso está no artigo 17, parágrafo único 1 da Resolução da Propaganda. Agora vamos atentar para uma coisa. Eventos com apresentações artísticas e shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais são permitidos. Inclusive, isso já foi apreciado pelo STF na ADI 5970 do DF, e ele autorizou a realização de eventos de campanha com artistas. Mas aí a gente também se pergunta, e o Lollapalooza, né, que foi uma polêmica desse ano, em que os artistas acabaram fazendo uma manifestação lá, algumas manifestações pessoais dos seus pensamentos políticos. Bom, se a gente for considerar que a nova jurisprudência do STF permite a realização de shows musicais para arrecadação de campanha, de recursos para campanha, naturalmente a tendência da jurisprudência do TSE e do STF é de considerar aquelas manifestações como expressões livres, mas o TSE não pôde apreciar porque houve uma desistência da representação naquela época. Vamos ver como é que a jurisprudência se comporta daqui para frente, mas essa é uma tendência, né, de liberar a manifestação pessoal dos artistas. Mas veja que tem uma diferença, isso não é showmício, né? Não foi contratado para animar uma reunião de campanha. Uma manifestação livre que partiu do próprio artista. Outra modalidade de propaganda é a propaganda impressa. A distribuição desse tipo de propaganda pode se dar mediante panfletos, folhetos, adesivos e volantes, e ela é livre desde o início da propaganda eleitoral, que é o dia 16 de agosto, até as 22 horas do dia que antecede a eleição, igual nós vimos na propaganda sonorizada. Todo material impresso de campanha deverá conter, no entanto, a indicação da legenda partidária, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou o CPF do responsável pela confecção, quem foi que contratou e qual é a tiragem, ou seja, qual foi a quantidade de panfletos emitidos, de volantes emitidos ou impressos, né? E, na verdade, a necessidade desse controle é para possibilitar uma melhor fiscalização da Justiça Eleitoral lá na prestação de contas, tá? Então, um panfleto válido é um panfleto mais ou menos como esse aqui e que vai ter, em algum momento, em algum lugar, a identificação da coligação, do partido e qual é a tiragem, inclusive com o CNPJ do responsável, que é a gráfica, tá? Esses adesivos não poderão ter dimensão máxima de 50 centímetros por 40 centímetros.
É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto aqueles adesivos microperfurados que nós vimos, que eles podem atingir a extensão total do para-brisa traseiro, desde que não ultrapasse a metragem de 0,5 metro quadrado. E aí a gente também precisa definir o que são os cabos eleitorais, né, que vão entregar esses volantes e praticar outros atos de campanha. É o indivíduo encarregado de obter votos para certo partido ou candidato. É aquele que pratica atividade de militância e mobilização nas ruas, onde se realizam as campanhas eleitorais. Ele pode atuar tanto de graça como contratado pelos partidos e candidatos. A contratação de cabos eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou com o partido. Ela pode ser direta ou terceirizada, mas tem limites, né? Como quase tudo na legislação eleitoral. Em municípios com 30 mil eleitores, não poderá haver contratação maior do que 1% do eleitorado. E nos demais municípios, né, municípios maiores e também no Distrito Federal, a contratação corresponderá ao número máximo apurado no inciso 1, que é esse aqui, de 30 mil eleitores, acrescido de uma contratação, ou seja, uma pessoa, um cabo eleitoral para cada 1.000 eleitores, que exceder o número de 30 mil. Então, para fechar a conta, municípios até 30 mil eleitores, 1% do eleitorado pode ser contratado como cabos eleitorais. Municípios maiores, contrata-se esse 1% e acresce um cabo eleitoral a cada 1.000 eleitores. É o que a lei permite, né? Mas também há limite para a contratação por cada tipo de candidatura. E aí eu remeto vocês à leitura do artigo 100A, parágrafo 1º da Lei das Eleições. Agora vamos à propaganda eleitoral na imprensa escrita, que são jornais, né? O artigo 43 da Lei das Eleições estabelece que, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso é possível, né? Desde que seja até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas, para cada candidato. E o espaço máximo por edição tem que ser de 1/8 de página de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide. Nessa gravura, vocês podem ver, aqui é uma propaganda indevida, porque está ultrapassando esse limite estabelecido pela legislação de 1/8 ou 1/4. Essa aqui já é uma propaganda válida. Esse limite de anúncios vai ser verificado de acordo com a imagem ou o nome do candidato, independentemente de quem tenha contratado a propaganda. Isso a gente fala porque também é possível que o partido contrate, a coligação contrate, a federação contrate. Deverá constar do anúncio o valor pago pela inserção. A inobservância sujeita os responsáveis à multa de 1.000 a 10 mil reais, ou o equivalente à divulgação da propaganda paga, se for maior. Eventuais abusos ou excessos na imprensa escrita podem ensejar apuração por abuso de poder. Não caracterizará a propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a candidato, partido, federação ou coligação pela imprensa escrita. O veículo de imprensa escrita pode declarar ali o seu apoio a algum candidato e isso não vai caracterizar a propaganda, desde que não peça voto, né? Não esteja ali para angariar votos para aquele candidato. Mas a opinião favorável àquela candidatura não é vedada pela lei. A propaganda na imprensa escrita pode ser reproduzida nas páginas do jornal na internet, tá? Mas tem que ser feito no próprio site do jornal que veiculou aquela propaganda. E devem ser respeitados também na internet o formato gráfico que foi estabelecido no item anterior que nós já vimos, 1/8 ou 1/4, a depender do tipo de publicação. Esse foi o conteúdo da aula 5 de propaganda eleitoral. Na próxima aula nós vamos começar a ver como funciona a propaganda na TV e no rádio, né? Que é uma propaganda que é extensamente regulada
pela lei eleitoral.